E aí galera, tudo bem? Essa vai ser a primeira aula de Recriando Artes dos Seguidores, tá? É uma série que a gente tá fazendo no meu Instagram. Se você não conhece a série ali, entra aqui embaixo, tá? Tá aqui o arroba no nosso Instagram, designagora.oficial, tá? Eu só apresento o antes e o depois. E aqui nesse vídeo eu quero apresentar o processo, tá? Então isso daqui vai servir tanto para quem quer aprender como foi desenvolvida aquela arte, como também servir de aprendizado para você criar outras artes também, tá? Então você pode pegar as coisas que eu passo aqui na aula, algumas técnicas, e isso vai agregar você na sua criação de arte mesmo, tá bom? Então vamos começar, tá? Aqui eu tenho a foto que foi enviada por um seguidor. Esse seguidor ele quis se manter anônimo, então a gente não vai estar divulgando o nome dele. O seguidor sempre escolhe se ele quer aparecer ou não, beleza? E essa foi a arte desenvolvida. É uma arte para uma sorveteria, né? Aqui a gente, eu pedi para enviar a arte sim a logo da empresa, então não tem uma logo aqui também, tá? Para não, né, vincular o nome com a empresa. A gente vai avaliar primeiramente os erros que tem nessa arte para a gente corrigir na próxima arte que a gente vai recriar nessa aula, tá? Então a primeira coisa que eu vejo quando a gente se trata aqui de um erro em si da arte, seria a primeira coisa e mais importante de todas, seria a sombra dessa arte, tá? Aqui a gente tem a falta da sombra interna, que nessa área aqui a gente deveria ter uma sombra que está conectando com, né, o chão ou o lugar de onde estaria aquele objeto, tá? Então aqui está faltando uma sombra e aqui embaixo tem a sombra, mas também não tem nada a ver, tá? Não tem nenhuma luz vindo de algum lugar e essa sombra ela não tá de uma forma legal, não tá parecendo que ela tá nesse lugar, então ela fica bem estranha. Eu vou ensinar ainda como vocês vão criar uma sombra mais correta, beleza? Aqui a gente também vê uma tipografia que eu particularmente não usaria essa tipografia para esse tipo de segmento de arte, tá? Então eu usaria outro tipo de fonte, uma fonte mais divertida, uma fonte mais arredondada, grossinha, né? Que também traria mais destaque aqui para esse título, tá? Essas setas aqui eu acho que também não precisaria, mas, né, claro, a escolha de design aqui, isso não é tão relevante, tá? O objeto central, que é esse sorvete aqui, ele tá um pouquinho, né, menos saturado e também ele tá muito pequeno na arte. Se você for ver, né, a gente vê de longe aqui, a gente consegue ver melhor, tá? Eu sempre gosto de fazer um zoom out, zoom in aqui pra gente conseguir ver melhor. E a gente vê que o objeto central da arte ele não tá tão grande, então isso também tira muito destaque do objeto, que era para ser o destaque, né? Ele é para ser o destaque principal da arte, que é o sorvete, tá? E esses quadradinhos aqui de chocolate em volta, beleza, tem referência ao chocolate, né, do sorvete de chocolate, mas eu não colocaria, tá? Eu deixaria maior o elemento central, né, e tiraria esses elementos daqui, beleza? As cores é um ponto positivo, tá? A escolha de cores, tanto o azul como esse amarelinho aqui, quase um bege, né? Eu acho que combina bastante, tá? Eu acho que fica legal. Então a gente vai manter isso daqui. Então, para começar, eu vou só pegar aqui, seleciono aqui a ferramenta de pincel, né, numa nova camada e eu vou criar dois pontos aqui só pra gente referenciar a cor, tá? Deixar salvo aqui. Então, essa cor azul e essa cor, né, bege aqui, tá? Então, se eu desligar aqui a camada agora, a gente consegue ver que a gente deixou salvo aqui dois redondinhos, né, que eu usei ali o pincel para salvar essas referências, tá? Isso aqui é bom para você pegar a referência de cor, né? Às vezes o cliente manda só aquela imagem e você não tem a hashtag de cor, nada, então isso daqui deixa muito mais fácil, beleza? Nesse caso desse projeto aqui, o seguidor me mandou em PNG aqui já recortado sorvete em si, né? Então vai facilitar minha vida, né? Eu não vou precisar usar outro sorvete, eu já tenho exatamente esse daqui. Em alguns casos a gente vai ter que, né, usar outros, né, para recriar ou pedir para o seguidor mandar ali para nós, ou até mesmo recortar da arte original, que também é uma opção, tá? Então vou colocar aqui primeiramente, né, o sorvete, ele vai ficar nessa camada, a gente vai aumentar o tamanho dele e deixar mais ou menos aqui, beleza? E agora também vamos colocar já a cor do fundo, que é com essa cor bege. Então vou selecionar o bege aqui apertando Alt, pegar aqui com conta-gotas, criar uma nova camada, dar um clique aqui nessa cor bege e trazer essa camada para baixo, tá? Ela vai ficar como uma referência de fundo mesmo, beleza? A gente pode bloquear ela aqui para a gente não precisar mexer, porque eu não vou colocar nada nela mais, ela vai ser só isso daqui mesmo. Vou criar também uma nova camada, e nessa nova camada eu vou pegar aqui uma ferramenta de elipse mesmo, tá? Essa ferramenta aqui. E vou criar um redondinho assim, mais ou menos desse tamanho. A gente vai trocar a cor do preenchimento desse redondo para a cor do azul dali, tá? Então, seleciono o azul dali e coloco esse azul. Daí ele vai ser como se fosse bolinhas de sorvete aqui em cima, tá? Então a gente vai... Posso até deletar já as referências de cor ou desativar a visualização, tá? Vou pegar essa bolinha, vou dar um Ctrl J, vou trazer para a direita. Então ele vai estar aqui, ó. Vou dar um Ctrl J e trazer mais uma para a direita. Agora a gente tem três bolinhas aqui. Seleciono as três,
dou um botão direito, converto em objeto inteligente para eles ficarem tudo junto, dou um Ctrl T e agora sim eu posso aumentar de tamanho, né, e localizar ele da melhor forma possível aqui da minha arte. Vou localizar ele bem no centro aqui para ficar, né, numa forma mais igual em todas as áreas. Então aqui vai ser como se fosse, ó, umas bolinhas de sorvete aqui, como se fosse, digamos, a cor da casquinha, né, e o sorvete azul em cima, tá? Só para fazer uma referência ali com os segmentos. Vou também aumentar um pouquinho mais ainda o tamanho aqui do sorvete do meio, como eu falei, ele vai ser realmente o objeto central da arte, coisa que não era na primeira arte. Para complementar, eu vou criar uma nova camada, pegar aqui a ferramenta de retângulo, tá? E colocar um retângulo azul aqui nessa parte de baixo. Ele não puxou a cor azul, então eu vou colocar aqui a cor dessa parte, pronto. Só para ter uma barra aqui embaixo, aqui, ó, para fazer uma divisão. Eu gosto dessa divisão em algumas artes, tá? Acho que fica interessante ali. Não tem nenhum motivo exatamente, mas é só para fazer, digamos, uma conexão com a parte de cima, beleza? E no feed também, no Instagram ali, quando você posta, fica muito legal. Agora vamos para a parte importante, que é a sombra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a sombra projetada, que é a sombra que vai embaixo do objeto. Para fazer ela, a gente cria uma nova camada vazia, coloca embaixo do sorvete aqui das camadas. Se quiser, você muda o nome para sombra, tá? Vou colocar aqui sombra P, né? Sombra P de projetada, tá? E a gente vai pegar aqui a ferramenta de pincel, coloca lá redondo macio mesmo, tá? Essa opção aqui. Ela é uma opção que deixa o pincel mais suave, então eu gosto de usar ela para isso. A gente também vai colocar aqui na cor preta o pincel, vai colocar aqui o tamanho do pincel, pode ser um pouquinho maior. E a gente vai clicar aqui o pincel novamente nas opções e vai achatar ele clicando nessa bolinha e puxando para baixo. Ele vai ficar achatadinho assim, ó, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. E agora, quando a gente, se você quiser aumentar até um pouco mais o pincel, se a gente dá um clique, olha o que acontece, ele cria uma sombra. E essa sombra aqui exatamente fica de uma forma bem mais bonita. Então vou aumentar um pouco o tamanho do pincel e achatar um pouco mais. Não pode rotacionar sem querer. Se rotacionar, você dá um clique novamente aqui no redondo macio, ele reseta, tá? Daí a gente vem aqui e achata novamente. Pronto, aqui tá ótimo. Até para ficar um pouco melhor, na verdade, a gente pode usar a sombra, colocar, em vez de um preto mesmo, totalmente preto, a gente pode vir aqui na tabela de cores e colocar como se fosse um marrom mais escuro. Deixa eu dar uns cliques aqui para escolher um marrom melhor, tá? Não necessariamente vai ser um preto, ele vai ser um marrom quase preto mesmo, tá? Então a gente vai selecionando algumas coisas e vai testando. Ó, esse aqui ficou ótimo. Tá vendo que é uma tabela aqui bem perto, próximo do preto, né? Que tá nessa direita aqui, mas bem próximo também nessa parte mais marrom, tá? Então a gente coloca ali e dá um clique para testar, ó, ficou bem legal. Dá uma diferença um pouco na sombra e é interessante porque essa arte aqui, ela tem, né, mais cores, principalmente o bege lá atrás. Se a gente colocar uma sombra tão escura, uma sombra bem preta, vai dar muito destaque para a sombra. A gente não quer isso, tá? A gente quer um pouco menos de destaque para a sombra. Quando você dá um clique com esse pincel achatado, ele fica bem legal a sombra, ele deixa mais o próximo do objeto, ele deixa mais escuro e vai, né, dando essa difusão quanto mais longe, tá? Isso que deixa a sombra mais realista, beleza? Agora a gente vai para a sombra interna, que é bem simples também. Você seleciona o objeto aqui, o sorvete, né, no caso, liga uma camada de exposição em cima dele, cria uma máscara de corte para aplicar apenas o sorvete, abaixa aqui a exposição, esse nível aqui. Tá vendo que ele vai escurecer, né? A gente pode baixar um pouquinho mais até, talvez, mais ou menos aqui. E agora sim, você muda o modo de mesclagem para multiplicação, tá? Tem que ser esse modo. Seleciona novamente aqui a máscara que está em branco. A gente dá Ctrl I para inverter, tá? A máscara, Ctrl I, vai ficar preta ali. E agora com a cor branca, no redondo macio novamente, você seleciona aqui, vem de perto e vai fazendo aparecer o efeito, né? Perto aqui, né, da conexão entre a sombra, tá? Tá vendo? Se você achar que ficou demais, você pode passar a cor preta, tá? Que ele vai fazer remover, beleza? Então, branco faz aparecer e preto vai fazer desaparecer esse efeito. Pronto, já tá feito então nossa sombra, tá vendo a diferença que faz? É uma diferença bem pouca, mas é isso que traz o realismo para a arte, tá? E também você pode ir mexendo na opacidade geral aqui da camada se você achar que quer corrigir um pouquinho ainda. Eu desci 3% e já ficou ótimo para mim, beleza? Outra coisa também que eu achei aqui para já deixar pronto para nós é esses gotas de chocolate aqui, ó, que eu reservei aqui, elas não estão recortadas, então a gente vai fazer o recorte delas, tá? Para fazer o recorte aqui é bem tranquilo, a gente seleciona a varinha mágica mesmo, como elas estão, né, com fundo branco, a gente vem aqui, botão direito, rasteriza a camada, dá um clique na parte branca e aperta Delete no teclado que ele já vai deletar a maioria ali das gotas que estão erradas, tá? E agora sim a gente vem e seleciona as gotas que a gente vai querer colocar nessa arte, tá? Que vai ser como fosse uma explosão de gotinhas de chocolate, porque a gente consegue ver que aqui no sorvete tem essas gotinhas, então vai combinar bastante. Antes de eu fazer essa divisão, eu vou dar um Ctrl U e diminuir um pouco a saturação dessas gotinhas, porque elas estão um pouco marrons demais. E se a gente for ver as de trás, elas estão um marrom mais escuro, e aqui elas estão um marrom mais claro, então a gente vai diminuir um pouco a saturação, para que a gente consiga atingir um pouco daquele marrom mais escuro, tá? A gente pode também diminuir um pouco a luminosidade e dar um OK aqui.
Agora sim, né? A gente também, se quiser, pode desligar um pouco o sorvete por enquanto, só para a gente conseguir ver as gotas, né? A gente vai selecionar algumas gotas que vão fazer parte aqui desse projeto. Não necessariamente a gente vai usar todas, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, né? Pode ser a laço poligonal. E a gente vai selecionar algumas gotas aqui. Pode ser, por exemplo, essa gota aqui. Então, seleciona em volta dela, dá um Ctrl J. Volta novamente aqui na ilustração, né? Das gotas. Seleciona outra gota aqui também, essa daqui, vou dar um Ctrl J, seleciona essa daqui ó, também, dá um Ctrl J e vai fazendo isso para várias opções aqui, tá? Pronto, separei várias gotinhas aqui em camadas, a gente pode excluir agora a original, tá? E agora a gente pode também ativar novamente o sorvete. E eu vou posicionar essas gotas como elas estivessem voando em volta aqui desse sorvete, tá? Então vamos colocar várias gotinhas, né? A gente por enquanto só vai posicionar elas, depois a gente vai fazer algumas edições. Então uma eu vou colocar até por baixo aqui do sorvete, vai ficar mais ou menos aqui, voando aqui. Aqui eu vou colocar mais ou menos uma aqui nesse cantinho. Essa eu vou botar bem na frente, um pouco maior, tá? Para fazer esse 3D, tá? Então algumas menores, outras maiores. Quanto mais lá atrás, menor vai ficar, né? Então para trazer realmente aquela sensação de 3D. Aqui quanto mais na frente, maior ela vai estar. E assim vai, beleza? Pronto, criei várias gotinhas aqui e a gente vai fazer agora também um efeito nelas, tá? Então seleciona, digamos, essa daqui, vem em filtro, desfoque e desfoque de movimento. E aqui o desfoque do movimento vai gerar um movimento realmente como ela estivesse sendo jogada para fora. Então a gente vai pensar como fosse aqui, ó. Aqui fosse o centro e as gotinhas estivessem sendo jogadas para fora. Então ela vai ser jogada nessa direção aqui, tá? Mais ou menos, né, nessa reta aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai colocar essa reta mais ou menos como fosse nessa reta ali também, tá? Então mais ou menos aqui, ó, distância, ângulo de menos 36. A gente diminui também esse desfoque para não ficar tão forte e dá um ok. E vai fazendo isso para todas, tá? Então essa daqui também, a gente vem desfoque de movimento e aplica o desfoque como ela estivesse sendo jogada para cá, né? No caso de dentro para fora. Então ela vai estar um pouquinho mais para esse ângulo aqui, por exemplo. E dá um ok. E vai fazendo isso para várias, tá? Pra gente conseguir criar esse efeito. Ó, essa como ela já tá um pouco mais para cima, a gente pode mudar o ângulo para cá, tá? Então dá um ok. Algumas, não necessariamente todas, né? Algumas a gente pode deixar sem desfoque, tá? Então essa aqui eu vou deixar sem desfoque. Essa aqui também eu vou deixar sem desfoque. Essa eu vou colocar desfoque também. Então eu vou vir aqui em movimento. E agora sim ela tá, né, nesse ângulo aqui, então ela tá sendo jogada de cá pra lá, né? Então a gente pode mudar esse ângulo mais ou menos pra cá, entendeu? Como ela estivesse jogando pra cá, voando pra essa área aqui, entendeu? Não sei se na câmera vai estar exemplificando o que eu tô falando, tá? Mas depende do ângulo da câmera. Então aqui, ó, já temos as gotinhas de chocolate voando, né? Como elas estivessem sendo jogadas de dentro pra fora, tá? Como elas estivessem explodindo, digamos, né? Uma explosão ali. Agora, atrás do sorvete também é uma coisa que eu gosto de criar sempre, uma camada vazia, sem nada, colocar a cor branca, pegar aqui a ferramenta de pincel, redondo macio, aumentar o tamanho dela, dar um clique aqui atrás. Ele vai criar essa luz aqui, tá vendo? Então, essa luz a gente só, né, apagar um pouquinho aqui de baixo, tá? Com a borracha. E a gente muda o modo de mesclagem dessa luz, tá? Só para realmente gerar uma luz de fundo, que dá um preenchimento um pouco na arte e dá o foco central pro objeto do meio. Só diminui um pouco também a opacidade e mudei a forma para sobrepor, tá? Para ele ficar o efeito ali e não ficar tão forte. A gente também pode pegar todos esses objetos aqui, né? Tanto o sorvete, a sombra e tal, trazer um pouco para baixo. Tô vendo que eles estão um pouco para cima, então a gente seleciona todas as gotinhas aqui, ó, apertando Shift, né? Para selecionar as camadas e traz eles um pouco para baixo, para a gente conseguir colocar a tipografia e os textos que vão estar lá em cima, tá? Até aproveitei para aumentar um pouquinho o tamanho deles. Bom, e o texto que eu vou usar é o mesmo texto da arte original que foi mandada, né? Que no caso é Hora do Sorvete, tá? Então a gente vai vir aqui e vamos colocar essa tipografia. Como eu falei, eu vou selecionar uma tipografia um pouco mais grossa, então eu vou colocar aqui, ó, Hora do, né? A gente colocar em branco e colocar em cima de todas as camadas, tá? Porque tá ali embaixo. Então já tem Hora do. Deixa eu colocar em maiúsculo. Aumenta aqui o tamanho. Dá um Ctrl J nesse texto e a gente separa aqui, né, as duas palavras, né? Coloca aí sorvete. Aqui a gente vai achar uma fonte um pouquinho mais grossa, como eu falei. Deixa eu ver se tem alguma fonte que eu lembro aqui. Ó, achei essa fonte aqui no demo. É bem legal, bem grossinha, então vou selecionar ela. Aqui também eu vou colocar a mesma fonte. Então aqui coloca aqui ela as duas vezes, né, para ficar certinho. Na parte do sorvete aqui, eu vou também diminuir o espaçamento entre fontes, que é esse VA aqui. A gente consegue diminuir um pouco para ficar um pouco mais compactado. Tá vendo que tá um pouco grande demais, né, essa distância dos textos, né. Também vou usar esse íconezinho aqui de hora, tá, que eu baixei ali. Vai combinar bastante com realmente a frase que está escrito ali, né? A hora do sorvete. Então a gente vai colocar posicionado certinho aqui. Para dar um destaque também, vou criar aqui um redondinho, tá? Uma elipse embaixo aqui desse reloginho. Né? Uma elipse pode ser da mesma cor, dessa cor aqui de baixo, tá? Esse bege, então selecionar ele aqui. Ó, perfeito, ficou bem legal. A gente coloca ali mais para cima, tá? Só para focar um pouco mais no reloginho. Deixa eu também colocar aqui uma exclamação no sorvete para deixar mais destacado. Acho que também na hora original tinha, né? Então a gente vai colocar aqui, fica melhor.
Vou trazer as informações um pouquinho para a direita. E aqui também, para ficar conectado, eu vou criar aqui um retângulo arredondado. Então, eu crio um retângulo arredondado na cor bege também, tá? A gente já troca aqui a cor para esse bege, né? E que ele vai ficar atrás do hora. Então, a gente coloca aqui hora, né? Aqui certinho. E conecta aqui com esse relógio, né? Só traz um pouquinho esse retângulo um pouquinho para a direita para ficar melhor. E muda também esse hora por talvez um marrom, para combinar ali com o bege, tá? Então, eu seleciono o bege e vem trazendo um pouco para o marrom aqui, também como se fosse um chocolate, né? Uma coisa mais com a cor de chocolate mesmo, entendeu? Ó, essa cor ficou ótima, a gente seleciona ela mesmo. Pega aqui também esse ícone de tempo aqui, a gente também vem nas opções aqui de estilo de camada, liga uma sobreposição de cor e também coloca essa mesma cor marrom aqui. Agora a gente pode selecionar também esse ícone aqui de tempo, aumentar um pouco de tamanho ele para ele ficar mais completo ali na arte. E ó, já dá um belo destaque de uma forma bem melhor do que antes estava sendo aplicado, né? No caso, era só o texto, né, numa cor branca, aqui a gente tem o exemplo, tá? Né, a cor bege, cor branca, mas não dá tanto destaque. Aqui a gente já criou realmente um destaque da arte ali, tá? Só vou agora arrumar um pouco a disposição aqui do texto nessa arte, ficou um pouco para cima demais. Pronto, arrumei aqui a disposição dos textos, tá? E também achatei um pouco esse fundo aqui para ficar um pouco melhor. A única coisa que falta eu arrumar também seria as cores aqui, no caso do sorvete, tá? Então a gente vai selecionar ele aqui, vai vir em filtro do Camera Raw, a gente entra aqui nessa opção, tá? Ela vai ter os tratamentos de imagem que a gente precisa arrumar, então a gente vem aqui em básico, a gente pode mexer um pouco na exposição dessa imagem para aumentar um pouco nas tonalidades e aumentar um pouco da vibração, tá? Aumentando a vibração a gente vai trazer mais cor para a imagem, só que o amarelo vai estourar. A gente vai vir aqui em misturador de cores, vem aqui em saturação e abaixo os laranjas um pouquinho e os amarelos também, tá? Pra gente tirar aquela estourada que tinha dado na cor amarela. Então agora a gente tem muito mais saturação no vermelho, no rosa, né? E no marrom em si, né? E no laranja e amarelo a gente tirou aquela saturação. Então dá um ok e já dá uma diferença aqui na arte, tá? Para finalizar a arte, eu gosto de criar uma camada vazia, sem nada, apertar Ctrl, Shift, Alt e tudo junto, tá? Você tem que acertar essas teclas todas juntas, tá? Ou você também pode selecionar aqui todas as camadas e agrupar e depois também converter em objeto inteligente ou rasterizar, mas é muito mais fácil apertar Ctrl, Shift, Alt e E, né? Converte aqui em objeto inteligente isso daqui. Agora a gente tem toda a imagem em uma imagem apenas, tá? Em uma camada apenas. Vem aqui em filtro do Camera Raw, e aqui a gente vai finalizar a arte com alguns tratamentos, tá? Então, trata um pouco aqui a exposição, né, para deixar um pouco melhor, coisas bem básicas, tá? Pode tratar também um pouco o contraste aqui, os realces, a textura também você pode aumentar um pouquinho, né? A vibração também, se você quiser aumentar um pouquinho mais ainda. Você pode vir aqui em efeitos, adicionar um pouco de granulado para a imagem, que também dá um efeito bem legal, tá? Feito isso, só dá um ok, e aqui já está finalizada então a nossa arte, beleza? Vamos ver então antes e depois dessa arte, tá? Essa era a arte original que foi mandada pelo seguidor. Como eu falei, os erros que eu tinha citado no começo, a gente tentou resolver todos, né? Questão de sombra, questão de cores, questão do tamanho do objeto e a fonte, tipografia usada, tá? Então essa seria a arte que a gente criou. Então a gente conseguiu preencher muito mais a arte, deixar muito mais o foco central para o sorvete mesmo, que era o que era para ser, né? A tipografia a gente tentou criar também uma coisa mais divertida, uma coisa mais interessante para ser lida, né? Para ficar mais visualmente interessante, né? No caso. E também nessa preenchimento dos objetos, com poucas, né, alterações, né? Com poucas criações a gente consegue criar uma coisa bem interessante, tá? Se você também quiser participar, né, dessa série ali, pode me mandar a sua arte no meu Instagram, tá? Tá aqui embaixo, como já falei, né? @designagora.oficial. É só mandar para nós lá e falar que você quer participar da série de recriações, tá? A gente tá sempre olhando e avaliando qual vai ser a próxima arte, tá bom? E se você chegou até essa parte desse vídeo, tá? Eu queria te convidar a conhecer o nosso curso de design gráfico, onde eu ensino realmente desde o zero até a parte mais profissional e mais avançada sobre o design, né, nas ferramentas Photoshop e Illustrator, que são as principais hoje no design, tá? É um curso realmente desde o básico ao avançado. São mais 120 aulas, suporte diretamente comigo, tá? Então a gente vai ter vários módulos aqui, desde a introdução básica a ferramentas, até a parte onde você realmente vai aprender a criar artes para social media, artes gráficas impressas, logotipos, marcas, identidades visuais, edição avançada, tá? E também, claro, além de você aprender a criar artes como essas aqui que estão aparecendo na sua tela, tá? Você também vai aprender a como trabalhar, entrar no mercado de trabalho como designer, tá? Aprender realmente a como prospectar clientes, fechar contratos e lucrar nessa área. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem esse treinamento. Entra aqui, vai ter uma promoção especialmente para você, beleza?